Eu recebi aquela mensagem às 3 horas da manhã, só 3 palavras: você ainda sente? Eu me endireitei como alguém que foi atingido na altura do peito, meu coração acelerava, não de medo, mas porque eu sabia que tudo tinha acabado de mudar. Eu sou esposa, mãe de 2 filhos incríveis, moro em uma casa linda em Boulder, onde tudo é organizado, limpo e silencioso. Tenho um bom marido, ele nunca esquece meu aniversário, sempre lembra de comprar leite para as crianças, sabe ajustar o termostato quando está congelando e me dá um beijo de boa noite toda noite. Mas há uma coisa que eu não queria admitir: vivi na estabilidade por tanto tempo que esqueci como é realmente estar viva. Essa mensagem veio de Leon, o homem que um dia amei com tanta intensidade, perdi toda a razão, aquele amor que costumava me fazer chorar de tanta alegria. Eu o deixei ir porque achava que a vida precisava de um porto mais seguro e Ryan, meu marido, era o lugar onde eu achava que poderia me ancorar. Mas aquelas 3 palavras, aparentemente inofensivas, eram como um espelho refletindo uma parte de mim que enterrei nos últimos 10 anos, refletindo perguntas que sempre esqueci de responder: quem sou eu, o que eu realmente quero, e a mais assustadora: estou traindo a mim mesma. No meio da vida que chamo de feliz, não respondi àquela mensagem. Desliguei o telefone, mas minha mente não conseguia desligar como uma luz. Deitei ao lado do meu marido dormindo, o brilho do abajur lançando uma tonalidade quente sobre o cabelo dele, mas meu coração estava fora de sintonia, em outro lugar, onde memórias começaram a bater na minha cabeça. Fechei os olhos e tudo veio correndo como uma fita antiga riscada, vívida apesar do desgaste. Lembrei daqueles dias em Nova York, quando trabalhava como freelancer, sobrevivendo de café frio e prazos queimando. Lembrei de Leon, o homem que invadiu minha vida como um furacão, bagunçado, temperamental e imprevisível, mas que me fazia sentir viva, não apenas existir. Cada toque dele era um chamado de despertar, cada olhar parecia dizer que eu, sim, eu era a escolhida dele, não porque eu fosse boa, mas porque eu era real. Mas Leon também era a razão pela qual não consegui dormir bem. Ele era demasiado livre, imprudente, e eu, entre amor e paz, escolhi o que achava que precisava: alguém que pudesse construir uma casa, criar filhos, pagar o seguro e me lembrar de pegar um sobretudo. Não me arrependo. Ryan é um bom homem, do tipo que qualquer mulher sonharia em casar. Ele nunca eleva a voz comigo, nunca pulou jantar por causa de uma briga, nunca deixa as crianças sozinhas à meia-noite quando estão com febre. Mas o problema é que estamos vivendo lado a lado, não juntos. Nós nos beijamos por hábito, dormimos lado a lado porque é rotina, e conversamos como se estivéssemos dirigindo uma pequena empresa de logística chamada família. Eu costumava pensar que isso era o que era casamento, até que aquela mensagem chegou e percebi que algo em mim ainda não morreu. Uma parte de mim, aquela que um dia brilhou intensamente, rebelde, desejava a vida, ainda sussurra no meu peito: Helena, você ainda está aí. Na manhã seguinte acordei mais cedo do que o habitual, fui ao meu escritório, desenterrei os rascunhos inacabados que enterrei desde que nosso segundo filho nasceu. Digitei algumas linhas, apaguei, digitei de novo, não para escrever um livro, mas para ver se ainda conseguia ouvir minha própria voz. Então desabei, não por Leon, nem por Ryan, nem por culpa, chorei porque abandonei a mim mesma por tempo demais. Daquele dia em diante comecei a viver como se 2 mulheres coexistissem em um corpo: uma era Helena, a de agora, a mãe, a esposa, a dona de casa, que deixou de lado seus sonhos de escrever para cuidar da família; a outra era a Alina que eu conhecia, a mulher irrompente, que vivia por impulso, sem medo de erros, sem medo de amor. Essas duas se confrontaram dentro de mim todos os dias, toda hora. Não contei a ninguém, nem aos amigos, nem ao meu marido, nem mesmo a mim mesma totalmente, mas senti tudo com mais clareza do que nunca, no modo como passei mais tempo me arrumando toda manhã, mesmo sem sair de casa, na escolha daquele vestido antigo que Leon disse que ficava bem em mim, só para ficar na cozinha preparando café, na reescuta das músicas que amava nos meus 20 anos, sentindo meu coração se mexer. Eu sabia que esses sentimentos eram perigosos, sabia que não era justo com Ryan, mas o que mais me assustava era que eu já não sabia qual parte era real. Um fim de semana, quando Ryan levou as crianças para brincar com a bola, eu fiquei sozinha em casa. Sentei, abri o Facebook e por um momento de fraqueza, cliquei no nome de Leon Carter. Seu perfil apareceu, cabelo mais comprido, aquele charme rústico ainda lá, mas algo diferente, mais contido. Vi uma foto dele em Brooklyn, numa exposição de fotografia que ele organizou. Ao lado dele, uma jovem mulher, nada parecida comigo, nada parecida com quem eu já vi na vida dele. Não sabia o que sentir naquele momento: ciúmes, pena de si mesma, ou um tapa na cara para me acordar. Mas então fiz a coisa que jurei que nunca faria: mandei mensagem de volta. Ainda sinto, você sente?
Não esperava nada, talvez ele tenha mudado, talvez não se importe mais, talvez eu estivesse só brincando com fogo. Mas algumas horas depois, veio uma mensagem, eu sempre respondia, mesmo quando não devia. Li aquelas palavras várias vezes, como se guardassem algo que eu procurava há anos, validação, confirmação de que alguém lá fora ainda se lembrava de mim, não do papel, não do título, mas do eu verdadeiro. Guardei o telefone, fiquei quieta por um tempo, e então ouvi a porta abrir. Ryan e as crianças tinham voltado. Ele entrou sorrindo, querendo pizza para o jantar. Eu sorri de volta, mas por dentro me senti-me distanciando um passo dele. Os dias que se seguiram foram sufocantes, não porque Ryan tivesse feito algo errado. Ele ainda era o homem em quem qualquer mulher poderia confiar, presente em todas as reuniões de pais e mestres, sempre levando o lixo na hora, nunca deixando a louça no modo rápido enquanto as crianças dormiam. Mas comecei a sentir que eu não estava mais lá. Sorri quando devia, falei as coisas que ele esperava, mas por dentro me sentia uma sombra, ao mesmo tempo fugindo e presa. Tentei me reconectar à realidade, marquei um encontro com Ryan na antiga cafeteria onde costumávamos sair, vesti a blusa branca que ele gostava, passei um pouco de batom. Pensei, não seja boba, você tem tudo. Ryan apareceu, sentou na minha frente, rosto cansado, olhos suaves. Conversamos sobre as crianças, sobre a nota ruim do Ben na matemática, sobre o aquecedor que precisava ser trocado. Então, num momento silencioso, ele olhou para mim por um longo tempo. Você está bem? Perguntou. Pisquei, a voz presa na garganta. Estou bem, disse, só um pouco cansada. Ele assentiu sem insistir mais, mas vi nos olhos dele a expressão de alguém que está lentamente perdendo algo que não consegue nomear. Naquela noite, enquanto Ryan tomava banho, fui ao meu estudo. Abri meu e-mail, algo que evitei por semanas. E lá estava, um e-mail de Leon. Estarei em Denver na próxima semana. Uma exposição de fotos, só uma noite. Se quiser me ver, é só ficar no fundo da sala, como na primeira vez que nos conhecemos. Sem pressão, só quero te ver de novo, realmente te ver. Olhei para a tela, reli várias vezes. Não respondi, mas também não apaguei. Desliguei o computador, voltei para a cama. Ryan já dormia, de costas para mim. Deitei e tentei fechar os olhos, mas na minha cabeça cada palavra daquele e-mail ecoava como um golpe na noite silenciosa. Não sei o que me fez fazer isso, talvez porque senti que estava desaparecendo, na bondade inofensiva, ou porque queria ser escolhida novamente, não como esposa, mãe, pessoa confiável, mas como eu mesma. Então coloquei um alarme para o dia da exposição, só para assistir de longe. Pensei, só quero achar uma parte de mim que esteja adormecida. Mas, no fundo, sabia que não existe apenas. Quando seu coração começa a falar mais alto que sua razão, aquela noite, contei a Ryan que ia encontrar um velho amigo, um colega dos meus tempos de escrita. Ele assentiu, sem dúvida alguma. Faz tempo que você saiu, vá se divertir, disse. Depois, beijou minha testa, como sempre. Dirigi até Denver, enquanto as luzes da cidade piscavam, fazia frio, as luzes amarelas refletiam na calçada molhada, brilhando como memórias que ainda não tinham se apagado. Não sabia exatamente o que esperava, ver Leon para me despedir, ou provar a mim mesma que tinha realmente deixado ir. A exposição foi numa galeria pequena, paredes de tijolos antigos, luz quente dourada. Entrei tentando me manter firme. Pessoas conversando, rindo ao meu redor, mas tudo que eu via era meu coração batendo forte, quase errático. Então o vi, Leon, a alguns passos de distância, olhos profundos, silêncio intenso e real. Ele não disse nada de início, apenas olhou para mim. E eu, sem palavras. Obrigada por ter vindo, ele finalmente falou, a voz mais baixa que antes, talvez com o tempo ou com coisas não ditas. Sorriu um pouco. Você não mudou. Você também não, ele disse, mas isso não é uma coisa ruim. Caminhamos pelas fotos, ele falou sobre sua trajetória dos últimos anos, os lugares que visitou, as coisas que viu. Eu fiquei quieta ouvindo, sentindo, me vendo refletida nas histórias dele, na maneira como olhava para mim. Finalmente parou diante de uma foto preto e branco, uma mulher na ponta de um pier, o vento bagunçando seu cabelo, os olhos olhando ao longe, incerta se ela esperava ou ia embora, deixando algo para trás. Tirei essa no ano passado, Leon disse, chame de a que ficou. Me virei para ele. Quem ela é? Ele olhou nos meus olhos, eles eram a resposta. Minha garganta apertou. Sei que você não veio para recomeçar, ele disse.
Só queria que você se lembrasse, antes de escolher algo seguro, você era alguém que arriscava tudo pelo que sentia. Eu assenti e a perdi há muito tempo. Ele fez uma pausa, depois balançou a cabeça ligeiramente. Não, Helena. Ela não se foi. Ela só está esperando você deixá-la viver de novo. Eu me virei, sem querer que ele visse meus olhos encherem de lágrimas. Mais tarde despedi-me. Sem abraço, sem beijo, sem olhar para trás. Não sei se fiz a coisa certa, mas, ao voltar para casa, senti meu coração mais leve e ao mesmo tempo mais pesado, como se tivesse aberto uma porta e não soubesse se tinha coragem de fechá-la de novo. Quando cheguei, Ryan já dormia, mas na minha mesa achei meu diário aberto numa página do meio, e lá, na sua caligrafia, uma linha só: não preciso que você seja perfeito, só preciso que você seja real. Fiquei parada segurando o diário e, pela primeira vez em anos, meu coração se quebrou, não pelo homem que saiu, mas pelo que ficou, sempre aqui, esperando que eu voltasse. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Sem a conversa habitual das crianças, sem o apito do chaleiro ou o tic-tac da torradeira. Saí do quarto, vi Ryan na mesa da cozinha, com uma caneca de café na mão, os olhos fixos na janela, como se estivesse olhando através do vidro para algum lugar que eu não podia alcançar. Ele se virou ao ouvir meus passos. Durma bem. Sua voz era suave, calma, mas naquela calma, algo me fez estremecer. Assenti. Muito bom, você acordou cedo. Ele não respondeu de imediato, apenas colocou o café na mesa e me estendeu. Assim que olhei para baixo, vi, meu diário aberto na mesa, a última linha que escrevi na noite anterior. Hoje eu vou embora, não para trair, mas para lembrar quem eu era. Engoli em seco, olhei para ele. Você leu. Minha voz saiu mais baixa do que esperava. Ryan assentiu, sem traços de raiva, sem jogar a caneca, sem perguntas. Ele ficou em silêncio. Você está bravo? Perguntei novamente. Ele me olhou, seus olhos não acusadores, mas tristes, profundamente tristes. Só estou triste porque você não me contou antes. Não estou bravo por você ter visto Leon, ele disse. Estou bravo comigo por deixar você se sentir tão sozinha. Minha garganta apertou. Não sabia como dizer, sussurrei. Achava que estava fazendo a coisa certa, mantendo tudo estável, sem magoar ninguém. Ryan suspirou. Nós estivemos tão ocupados em manter a paz que perdemos a verdade. E a verdade é que eu sinto sua falta, aquela que existia antes, que ria mais, escrevia toda noite, me abraçava porque queria, não porque era esperado. Lágrimas caíram dos meus olhos, não por culpa, mas porque, pela primeira vez em anos, realmente conversávamos sobre nós. Me aproximei, sentei ao lado dele, não sei quando mudei, disse. Só sei que quando olhei para trás, a pessoa no espelho não era Ryan. Ele pegou minha mão delicadamente. Então, se você quiser, vamos encontrá-la juntas. Sem pressão, sem expectativas. Só tentar. Eu não prometo que vou acertar desde o começo, mas não quero perder você, Alina. Não porque você seja minha esposa, mas porque você é a única que me faz querer ser um homem melhor a cada dia. Chorei, dessa vez, por esperança. Não nos beijamos, nem nos abraçamos dramaticamente, como nos filmes. Apenas ficamos ali, de mãos dadas, na luz da manhã de inverno, mais quente que qualquer cobertor grosso, e pela primeira vez em anos, senti que talvez esse casamento não esteja morto, só adormecido, e agora estamos ambos prontos para acordá-lo, pouco a pouco. 3 dias após aquela conversa, Ryan me entregou um envelope pequeno. Abri e dentro estavam 2 passagens de avião e uma nota escrita à mão, dobrada em 4. Desdobrei sua caligrafia ainda limpa, cada traço tão nítido quanto o homem. Estamos recomeçando, não porque estivéssemos errados, mas porque esquecemos. 3 dias, sem filhos, sem cozinha, sem papéis, só você e eu e as coisas que amávamos. Sorri, meio surpreso, meio emocionado. Ele não prometeu mudar, não escreveu uma palavra floridamente romântica, apenas, vou tentar com você. E talvez, para mim, agora, isso valesse mais do que qualquer coisa. Enviamos as crianças para a casa da vovó pela primeira vez em 9 anos. Empacotei uma mala sem dobrar pequenos meios ou lembrar de levar um ursinho de pelúcia favorito. O voo durou pouco mais de 1 hora até Santa Fé, a cidade da arte, com ruas de pedra antigas e ar rústico. Era o lugar que, numa brincadeira, eu dizia a Ryan, se eu me aposentar, vou morar aqui, escrever contos e comer broa de milho o dia inteiro.
Alugamos uma cabana de madeira pequena, sem TV, sem planos, só o brilho da lareira, o som do vento passando pelas janelas, e duas pessoas que há muito tempo não se sentavam para conversar. Sem alarme, sem pais ou mães interrompendo. Na primeira noite, ficamos só deitados, cada um segurando um copo de vinho. Perguntei a Ryan, você já pensou que a gente ia acabar? Ele balançou a cabeça que não, mas eu tinha medo de que continuássemos sem sermos nós mesmos. Olhei nos olhos dele, tão familiares, agora estranhamente encantadores, não porque ele tivesse mudado, mas porque, pela primeira vez em anos, eu o vi não como marido, mas como um homem com desejos, medos e até feridas. No dia seguinte, caminhamos até uma colina próxima, onde uma velha árvore de carvalho ficava. Ryan parou, apontou para o tronco. Diversos bilhetes de madeira pendurados lá, cada um desejo, uma dor, uma lembrança deixada para trás. Ele me entregou um bilhete. Escreva, disse, qualquer coisa que queira deixar para trás. Escrevi, o medo de não ser eu mesma. Depois, ele escreveu. Eu não olhei. Amarramos nossos bilhetes aos galhos, sem dizer nada, apenas o som do vento e uma leveza no peito que não sentia há tanto tempo. Na última noite, deitamos no chão de madeira, compartilhando um cobertor fino. Ninguém falou do passado, ninguém perguntou o que viria depois. Apenas nos tocamos com olhares, toques nas pontas dos dedos, respirações lentas. E percebi que felicidade não é brilhar para sempre, mas ter alguém paciente o suficiente para sentar ao seu lado na escuridão, até que você encontre sua própria luz novamente. Na última manhã em Santa Fé, enquanto arrumava minhas coisas, Ryan veio até mim e colocou em minhas mãos um antigo caderno de couro, daqueles que eu amava quando comecei a escrever. Franzi a testa, folheando a primeira página. Minha caligrafia era desajeitada, fragmentada, um rascunho antigo que eu tinha esquecido que tinha escrito. Olhei para Ryan, prestes a perguntar, mas ele falou primeiro. Encontrei num caixa de coisas velhas no sótão. Li algumas páginas e não consegui parar. Ele sorriu, mas os olhos estavam levemente vermelhos. Acho que isso é você, a pessoa que escreve palavras que fazem as pessoas ficarem paradas, lendo duas vezes. Fiquei congelada não porque ele tinha lido, mas porque ele ainda lembrava da pessoa que eu tinha esquecido. Ele continuou, você perguntou se eu já temi que a gente ia acabar. Não tenho tanto medo disso quanto do dia em que você desaparecer, mesmo estando bem ao meu lado. Não disse nada, apenas apertei o caderno contra o peito. Então ele saiu para o terraço, onde o sol da manhã iluminava as tábuas de madeira. Abri o caderno na última página. Lá na minha caligrafia familiar, uma linha que eu tinha escrito, mas só agora comecei a entender de verdade, você não se perde em um único dia. Acontece através de cada silêncio que você deveria ter quebrado, toda vez que se segurou quando merecia compreensão e toda vez que dizia, estou bem, enquanto gritava por dentro. Fechei os olhos e pela primeira vez em anos decidi que terminaria aquela história. Não porque precisasse de um livro, mas porque precisava de mim mesma de volta. Quando voltamos de Santa Fé, tudo em casa era igual, a jaqueta pequena pendurada atrás da porta, os brinquedos espalhados no chão, as contas organizadas na mesa. Nosso mundo não tinha mudado, mas nós tínhamos. Paramos de evitar de interpretar papéis, de fingir que tudo estava bem. Ryan começou a perguntar sobre as ideias que eu escrevia. Eu comecei a perguntar como ele realmente se sentia. Pela primeira vez em anos, começamos a aprender a conversar como duas pessoas, escolhendo se amar novamente, não duas sombras tentando sustentar um contrato chamado casamento. As crianças não perceberam nada de extraordinário, mas numa noite, Shul me abraçou e sussurrou, mãe sorrindo como antes. Ri e percebi que algumas mudanças não precisam de proclamações, elas simplesmente acontecem, silenciosamente, como o nascer do sol todas as manhãs, mesmo sem ninguém agradecer. Às vezes, o que ameaça um casamento não é uma terceira pessoa, não é traição, não são mentiras, mas o silêncio. São as noites em que ninguém pergunta o que o outro realmente pensa. É aceitar o que é bom o suficiente, ao invés de viver a verdade. Não perdemos um ao outro num único instante, mas ao longo de dias de fingir que tudo está bem. E nesses mesmos dias, se ambos tiverem coragem de se olhar novamente, poderão se encontrar mais profundos, mais verdadeiros e mais belos do que no começo. O amor verdadeiro não precisa ser perfeito, só precisa ser honesto o bastante para sobreviver e paciente o suficiente para voltar, mesmo depois de se perder por tempo demais.